Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 21 a 27. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou. E foi grande sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja a sequência presente no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Finalizando o Sermão da Montanha, Jesus fala da porta estreita e das duas portas, né? Dos dois caminhos. Depois Jesus fala dos falsos profetas e depois dos verdadeiros discípulos. E ele vai dizer que lá no dia do juízo, naquele dia, é esse dia de Deus, o dia em que todos serão chamados à presença de Deus para o julgamento. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que proclama Jesus é o Senhor, e veja, São Paulo nos diz que para falar que Jesus Cristo é o Senhor, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Então, se eu falo Senhor, Senhor, sem estar movido pelo Espírito Santo, só porque eu quero falar, eu quero me dizer discípulo de Jesus, mas sem de fato obedecer a sua voz, sem de fato escutar a sua palavra e colocá-la em prática na minha vida, isso não vai ser o suficiente para que eu seja reconhecido por Ele. E aqui, isso é muito, muito sério, muito importante. Por quê? Porque ainda que façamos milagres em nome de Jesus, existem várias situações que a gente fica lembrando do que Jesus disse, do que já lemos no Evangelho, ou nos Evangelhos,
Tem um episódio, inclusive, que João e Tiago, se não me engano, se aproximam de Jesus para dizer: olha, tinha um homem expulsando demônios em seu nome. Nós proibimos ele porque ele não caminhava conosco. E Jesus repreendeu eles, falando: não impeça ele, porque não há como alguém fazer milagres em meu nome e logo em seguida falar mal de mim. Ou seja, para que essa pessoa faça milagre em nome de Jesus, ela precisa ter fé. Porque ninguém tem poder para fazer milagre algum. E se essa pessoa está fazendo milagre em nome de Jesus, é porque ela crê de alguma forma em Jesus, ainda que não esteja lá caminhando com os discípulos. E Jesus falou: não impeça. Porque não tem como alguém fazer um milagre e logo depois falar mal de mim. Mas essa atitude daquele homem, daquele exorcista estranho, não é o suficiente para lhe garantir salvação. Nem para ele e nem para nós que estamos caminhando na igreja. Estamos ali junto com Jesus. Aliás, nenhum prodígio, nenhum milagre nos garantirá salvação alguma. Porque é justamente isso que Jesus cita aqui, são essas realidades que Jesus está falando, que os discípulos vão falar para ele: nós fizemos isso em teu nome, olha aqui. Senhor, Senhor, versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Pregaram, né, com paresia profetizando, expulsaram demônios e fizeram milagres em nome de Jesus. Olha quanta coisa boa! Quanta coisa boa! Mas, então eu lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, isso dá um nó na nossa cabeça. Como que a gente faz as coisas em nome de Jesus? Elas acontecem, a gente até prega, e depois Jesus lá no final vai dizer que não nos conhece? Tem alguma coisa errada nisso? Tem. E não é com Jesus, é conosco. Porque se não perseverarmos, se não formos verdadeiros discípulos, e verdadeiros discípulos é ter um coração verdadeiramente humilde, buscando a glória de Deus e não a nossa, buscando fazer a vontade de Deus e não ter só uma vida exteriormente boa, e Deus pode agir em quem crê, mas não basta crer para ser salvo. Nossa, estou falando uma heresia agora, meu Deus. Porque é pela fé que nós somos salvos. Mas a gente não pode ficar só na fé. A gente tem que avançar para a caridade pela fé. A fé é um veículo, é um vínculo. Sem fé não dá para ser salvo. Mas não basta só a fé para salvar. A fé é pré-requisito, mas ela não é tudo. Eu preciso ter uma fé em movimento. Essa fé em movimento se chama amor, caminho para a santidade, conversão. Eu preciso me converter, eu preciso agir do jeito que Deus quer que eu haja. Não só crer que Ele é tudo, que Ele é todo poderoso, que Ele é magnânimo, que Ele é isso, que Ele é aquilo, que Ele é aquilo outro. Olha, o diabo crê nisso, mas o diabo não ama. O diabo não obedece. O diabo sabe quem é Deus muito melhor do que eu e você. Vai dizer que isso não é fé. Claro que ele não precisa mais de fé, né? Porque ele já viu Deus um dia. Mas o diabo, ele acredita. Ele acredita em tudo, todo o poder de Deus. Mas ele não aceita, ele não quer obedecer, ele não vive. Ele não pode ser reconhecido como alguém próximo de Deus, filho de Deus, nunca, jamais. E nós, mesmo que batizados, mesmo que tenham vivido uma vida inteira ali com Deus, se a gente não vive isso na verdade, se a gente não busca uma verdadeira mudança de vida, conversão, se nós não buscamos viver os mandamentos de Deus, se a gente não emenda a nossa vida, Jesus não nos reconhecerá
no último dia. Mesmo que a gente tenha passado um tempão da nossa vida, uma vida inteira, falando dele. Olha que sério isso, gente. E não é ingratidão de Deus, não. É nossa. Porque Deus nos deu tudo. E está fazendo tudo por nós. Nós é que precisamos corresponder a Ele. Nós é que precisamos retornar assim. E Jesus nos dá o caminho para fazer isso. E Ele compara alguém que faz uma construção na rocha com aquele que ouve as palavras e as coloca em prática. Colocar em prática é mudar-se. É converter-se. É de verdade ser discípulo. E se você é essa pessoa, você não tem que temer. Não tem que temer o juízo. Ainda que da sua fraqueza, nós somos fracos. E Deus sabe que somos fracos. E isso não é uma desculpinha. É uma realidade. É na humildade que a gente caminha, sabendo que a gente não faz nada sozinho, sem mim nada podeis fazer, sabendo que a gente tem fraquezas e que a gente precisa pedir perdão e perdoar e viver assim, perdoando, pedindo perdão, caindo, levantando. Isso é um verdadeiro discípulo. Ele que está construindo a casa sobre a rocha, ele que está fazendo todo o esforço para corresponder à vontade de Deus e não aquele que vai dando, sim, desculpas para continuar vivendo do seu jeito mundano, aproveitando a unção de Deus, porque quando você reza pedindo a unção pelas pessoas e você está ali na igreja, a unção de Deus ela pode sim passar por você, mesmo que você não seja fiel. E atingir a vida das pessoas. E você achar que está tudo bem porque as pessoas estão sendo aceitas. Estão sendo, melhor dizendo, alcançadas pela graça de Deus. Está tudo bem. Você não precisa de mudar de vida, de conversão. Aí que está o perigo. Para mim e para você. Nós somos aqueles mais necessitados da graça de Deus. E se a gente perder os olhos, tirar o foco disso, o risco de nos perdermos aumenta demais. O risco da gente estar usando material ruim, fraco, na construção da nossa fé, da nossa vida com Deus, da nossa existência aqui nesse mundo, é grande demais. Por quê? Porque vai vir a provação. Virá a chuva, virá o vento forte, virá terremoto, virá tudo aquilo que vem sobre aquele que também construiu uma casa sobre a rocha. A diferença é que a casa sobre a rocha ela vai aguentar, mas a outra não. Vamos então escolher a fidelidade a Deus através da palavra. E não viver uma vida mais ou menos achando que está tudo bem. Viver um cristianismo ok, de qualquer jeito, sem um caminho decidido para uma vida santa. Vamos anotar no nosso diário promessas de Deus, versículos de 21 a 23, está dizendo aqui claramente, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está falando de uma realidade futura, assim será no julgamento. Também tem ordem. A ordem é o que Deus dirá lá no julgamento àqueles que não forem esses homens, mulheres, realmente fiéis. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A prática da iniquidade. Olha os frutos, né? Assim como os falsos profetas, falsos discípulos. E também tem princípios eternos. Versículo 21 é princípio eterno, porque aqui tem uma regra. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então aqui vai ser assim. É uma sentença. Olha, para a gente ter atenção. E depois a comparação que ele faz da casa sobre a rocha ou sobre a areia, que precisamos ouvir a palavra e colocar em prática, versículos de 24 a 27. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida.
Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Habib. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo, tudo que você precisa para fazer conosco. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.